Olha só, presta atenção nisso, porque essa aqui é daquelas que mudam completamente o jogo nos bastidores. Se ainda tinha alguém achando que Lula e Xandão estavam se afastando, que aquela crise toda era real, que o clima tinha azedado de vez, a notícia de hoje praticamente enterra essa tese, porque foi revelado que os dois tiveram uma conversa secreta logo depois do vazamento das mensagens do Daniel Vorcaro. E aí você precisa voltar comigo pro início de março para entender o tamanho disso, porque naquele momento a pressão estava gigantesca. Teve manifestação, teve gente indo pra rua pedindo fora Lula, fora Xandão. Teve analista dizendo que o Lula precisava se afastar urgente porque estava ficando feio demais. E parecia mesmo que isso estava acontecendo. Parecia que o Lula estava chutando o Xandão para longe. Só que ao mesmo tempo eu já tinha falado pra você, cuidado, porque isso pode ser só teatro, pode ser só encenação para acalmar a opinião pública, enquanto o jogo real acontece por trás. E aí vem a bomba a menos. Essa reunião não estava em agenda oficial, ninguém ficou sabendo na hora. Aconteceu no silêncio total, justamente no momento mais crítico, logo depois das mensagens vazarem. Ou seja, isso não é coincidência. Isso é reação direta. Isso é gerenciamento de crise. E agora olha o padrão depois disso. A coisa simplesmente esfriou. Sumiram as grandes revelações. Aquela sequência de notícias pesadas parou. Jornalistas que estavam soltando bomba ficaram quietos. E aí você tem que se perguntar: isso foi natural? Alguém puxou o freio de mão? Porque quando você junta tudo, começa a fazer sentido. Durante semanas, a imprensa inteira batendo na tecla de que o Lula estava incomodado com o Xandão, que precisava se afastar, que era desgaste político. Mas agora, com essa reunião revelada, isso começa a parecer muito mais um movimento coordenado do que um rompimento de verdade. E aí entra o ponto que pouca gente está olhando. O Lula tinha motivos estratégicos para pressionar naquele momento. Seja para reorganizar força dentro do STF, seja para abrir espaço político, seja para tirar o foco de problemas mais perigosos, como o caso do Instituto Nacional de Seguro Social, e é muito mais sensível para o governo, então, criar uma crise com o Xandão. Naquele momento, era útil. Só que aí os dois sentam, conversam, se acertam, e o que acontece? A crise some, a pressão diminui e os dois voltam a jogar no mesmo time. Simples assim. E tem mais. Segundo fontes, o Lula teria deixado claro que não pretende abandonar o Xandão. Ou seja, aquele discurso de afastamento era muito mais narrativa do que realidade. Na prática, a aliança continua firme, e isso explica várias coisas que vieram depois, como o esfriamento das investigações mais midiáticas, decisões alinhadas, movimentos que antes pareciam desconexos, mas agora fazem sentido dentro desse acordo de bastidor. E aqui entra um ponto importante. Isso é clássico da política. Quando o problema cresce, os principais envolvidos se encontram longe das câmeras, alinham estratégia e tentam conter o dano. O problema é que nem sempre dá certo, porque quando o negócio fica grande demais, ninguém segura. E a gente já viu isso acontecer antes. Inclusive na Lava Jato, tentaram segurar de tudo quanto é jeito, mas chegou uma hora que simplesmente explodiu. E agora fica a grande pergunta: será que dessa vez eles conseguem controlar? Ou a gente tá vendo só o começo de um escândalo muito maior? Porque uma coisa é certa: quando reunião secreta começa a aparecer, é porque tem muito mais coisa acontecendo por trás do que estão deixando você ver.